as mesmas coisas. O que é importante para o ser humano nesse momento? Tá? Trabalhar as emoções. Né? Como que as pessoas conseguem um trabalho? É só pela qualidade técnica dela? Só pelo que ela sabe fazer profissionalmente? Não. Tá? Algumas empresas nem estão pensando tanto nessa qualidade técnica, muito mais nas qualidades socioemocionais. E a gente tem falado muito sobre isso, a gente fala bastante sobre isso com os nossos alunos, né, em eventos, né, palestras, sempre a gente fala sobre isso. A parte técnica, ela é importante, tanto que nós estudamos, nós estamos na universidade, né, a educação continuada, ela é importante em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos continuar estudando. Né? A universidade é um local que traz muito isso para a gente de vida, independente se nós estamos nesse momento online, porque nós temos o contato. Às vezes a gente tem um contato muito mais próximo virtualmente do que pessoalmente. Às vezes você não consegue falar tanto com a pessoa e hoje você pega o seu celular, faz uma ligação por chamada de vídeo. Então, você está ali e consegue ver a pessoa, né, de uma forma muito melhor. Tá? Então, assim, nós temos que aproveitar a tecnologia a nosso favor. Né, e aí conseguir fazer algo que seja importante para a nossa vida. Tá? Minha Gil já está aí? Para a gente começar? Senão eu vou falar sozinha mesmo. Eu tô aqui! Já dei spoiler de tudo que a gente vai falar aqui, tá? Eu nem sei! Vamos rir um pouco! Eu nem sei o que... Estou te ouvindo. Ai, ai. Eu tô com a câmera ligada, o microfone também. Tá tudo ok, Gil. Você, Gil. Tá aberto, Giz. Agora sim. Tá. Opa! Vamos lá. Então. Vamos do zero, então, que eu não sei quanto que foi. Então tá. Eu já, né, fiz uma abertura aqui, mas vamos lá. O que eu estava falando com eles? Sobre essa questão do quanto todas as pessoas, todos os profissionais em qualquer área, né, psicólogos, comunicadores, empresários de várias áreas, dentro da educação, em todos os lugares, a gente tem ouvido muitas pessoas falando que o profissional, né, que vai chegar no mercado, ele precisa ter inteligência emocional, né? Inteligência emocional a gente fala há muitos anos sobre isso. Hoje a gente mudou um pouquinho esse nome, né? A gente não fala tanto, ainda fala, né? O Goleman está aí fazendo sucesso ainda com os livros dele, que são maravilhosos. Mas, assim, todos eles falam que a pessoa ela tem que ter esse cuidado com ela, esse autoconhecimento, né? E ela precisa trabalhar muito essas questões, não só técnicas, porque a parte técnica, algumas empresas até querem ir desenvolvendo mais, né? Dentro da empresa, com os protocolos da empresa, eles estão muito mais interessados na questão socioemocional. Como que essa pessoa lida com ela mesma, com as relações no ambiente de trabalho, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre as soft skills, né? O que é isso, tá? Como que isso vem, chega até nós, né? Por que é importante? Que benefícios elas trazem para esse profissional que está entrando no mercado, ou que já está, né, no mercado, ou que está buscando uma reorientação de carreira, né? Já que você trabalha com isso também, tá? Tá. Então, vamos lá. Como a gente estava falando, realmente o cenário mudou, né? Eu acho que, Giz, né? A transformação vem com muita intensidade. É como se a gente levantasse, assim, de um susto e tivesse que incorporar e desafiar essa incerteza, esse mundo que está aí na nossa frente, e principalmente agora com pós-pandemia. Então, quando você fala do soft skills e o hard skills e tudo mais, você está falando de bagagem que a gente vai ter que precisar, né, comportamentalmente, para lidar da melhor forma possível e responder à demanda que o mercado nos exige, né? Em cima do que
podemos oferecer para esse mercado. Mas para que isso aconteça, são duas coisas importantes, né? Que são os hard skills, que estou explicando que são as nossas competências técnicas, nossa formação, a nossa escolarização, nosso conhecimento em línguas, etc. e tal, né? Que a gente pode falar adquirido pelo ensino superior, adquirido por uma pós-graduação, etc. e tal. Óbvio que a gente vai falar mais sobre isso, acho que daqui a pouco. Mas quando você fala de soft skills, eu estou falando, sinceramente, em competências, tá? Em competências ligadas à sociabilidade, à própria inteligência emocional, né? E o nosso comportamento, basicamente. Então, quando a gente fala em sociabilidade, caramba, nunca foi sentido na pele o quanto é importante, se a gente pensar aí, cada um que está nos ouvindo aí, o contato, o calor humano, os olhos nos olhos, aquela coisa da proximidade física, a gente passou a valorizar. E a gente também passou a perceber que, mesmo hoje, a gente estando conectado nessa tela, a gente precisa trabalhar essas competências comunicacionais. Se colocar no lugar do outro, entender o que passa, por exemplo, com o seu chefe, o seu colega de trabalho, os seus parceiros do negócio, todos eles, a gente que tem nossos alunos, ter essa habilidade comunicacional, né? Que eu lembro que quando a gente abriu a tela para começar na educação remota, o quanto isso foi importante para os nossos alunos, esse tete-a-tete. Então, situações obrigatórias hoje. Se quiser anotar, pode anotar. Eu vou ser bem didática. Esse mal de professora... Sim, é mal. Mal não, é bem, vai, eu adoro. Acho que a principal coisa que fica a dica para vocês, quando a gente fala de inteligência emocional, muito conhecido pelo Goleman, que traz aí, primeira coisa que eu acho que é fundamental, habilidade em relação à resiliência. Sim. Ser resiliente. Se fala muito nisso, mas o que é ser resiliente? Vamos registrar aí, verifica se você está nesses requisitos. Se não, a gente pode até trabalhar nisso. Primeira coisa, diante de uma situação de crise, como a gente está passando, autocontrole. Ser resiliente envolve autocontrole. Situações muito delicadas, eu preciso ter a cabeça no lugar, as emoções no lugar, não potencializar e falar, meu Deus, o mundo vai acabar, como vai ser a vida, não tem mais chance. O pessoal, às vezes, perde o controle. E o pior, né, Giz? E o pior, paralisa. Então, o que a gente precisa fazer? O autocontrole é, na realidade, buscar. E aí vem aí um trabalho muito grande que você falou, Giz, de autoconhecimento. Para ter autoconhecimento é fundamental. Eu preciso entender os pontos que eu domino, são fortes. Se eu sou boa em comunicação, invista, porque essa área vai te demandar muito nesse mercado pós-pandemia. Tenha autoconfiança. Pessoas resilientes têm autoconfiança. Isso significa o seguinte, ter senso de valor, se amar mesmo, e principalmente ter a crença na capacidade pessoal. E como eu faço isso se eu não tenho? Tem gente que está falando isso e eu brinco que eu leio balãozinhos de pensamento. Investir em si próprio. Estudar. Né? Investir em si próprio, estudar, ler bons livros, sabe? Começar a fazer pequenas coisas, mas efetivar um plano de ação. Às vezes as pessoas ficam muito no mundo das ideias, né, Giz? Eu vou, talvez, amanhã, quando tiver condições financeiras, agora não está muito bom, estamos na pandemia, deixa para depois, vou parar de fazer a faculdade, sei lá no que vai virar, estou com medo, parará. Quanto mais eu desisto do meu projeto pessoal, repara o que eu vou falar, quanto mais eu desisto de mim mesmo, porque isso aí é desistir de si próprio, já vou falar isso, eu esqueço de mim mesmo. O que acontece em relação a tudo isso? Baixa minha autoconfiança.
Sim. Baixando minha autoconfiança, baixa minha eficiência. Por quê? Eu sinto que eu não sou capaz de resolver os problemas que estão aí fora. Eu não tenho ferramentas, eu não tenho armas para correr atrás disso, nem executar nada, porque eu não tenho conhecimento. Isso. Emocionalmente, eu já estou, desculpa o termo, já estou arrebentada. Eu ia falar, mas não posso. Bom palavrão. Olha, eu tenho que cuidar. Você. Mas eu não sei se eu estou sendo muito longa, né? Não, mas... Gil, deixa eu te falar uma coisa, pegando esse seu gancho aí. A gente pode falar, então, um pouco, em relação a isso, sobre protagonismo. Pode. E eu acho que é por aí. Quando eu falo em protagonismo, que essa conversa todo mundo fala como empoderamento, protagonismo. O que a gente tem de protagonismo? É a gente assumir as rédeas. Eu adoro essa palavra. Já gostei muito de dar cavalo. Então, é assumir as rédeas da evolução pessoal. Exatamente. É buscar a autorrealização. E como é que eu busco autorrealização? Me conhecendo, sabendo no que eu sou bom, naquilo que meu coração e a minha alma sente que eu posso, e aí vai fazer a diferença para esse coletivo que está aí fora. Seja você que pense em fazer psicologia, seja você que está pensando em fazer engenharia, seja você que quer fazer direito ou coisa que o valha. Eu acho que nossa vida aqui nessa terra, né, nesse mundo que a gente vive, a gente precisa, antes de mais nada, ter um propósito de vida. Aonde eu quero levar toda essa história? Né? Aonde eu quero percorrer os anos de vida que eu não sei quais são? A gente que é da saúde mental, da psicologia, sabe que quando eu não sei que propósito de vida eu quero, duas coisas acontecem. Eu sinto o tempo passar e não fazer nada, uma sensação de inutilidade, uma sensação de frustração, uma sensação de empobrecimento, literalmente. E também porque, vamos usar um pouquinho, né? E por que não de depressão? Sim. Né? Então, eu acho que essa questão do protagonismo é fundamental, Giz. Né? Assumir... Diga, Giz. Pode falar, conclui. Eu já quero entrar também. Não, pode falar. Não, é porque, assim, eu me lembrei, né, de uma frase que eu gosto muito da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para que caminho você quer seguir, qualquer caminho serve, né? E quando a gente fala desse protagonismo, né, desse cuidado consigo, de olhar, né, o que eu gosto, o que eu sinto, o que brilha meus olhos quando eu falo, né? Me arrepiei agora até, porque a gente está aqui falando, né, e falando dessa coisa da educação, de pensar em si, né, da psicologia, né? Então, assim, o que brilha meus olhos? O que faz com que eu queira mais aquilo, né? Então, isso é muito importante as pessoas pensarem, para, né, traçar essa trajetória, onde é que eu quero chegar, o que eu quero para minha vida. Acho que é por esse caminho aí. E aí, o que você falou também cai justamente também em algo muito importante, autorresponsabilização. Isso é fundamental. Aonde tem protagonismo, tem autorresponsabilização. Eu não posso delegar a economia, a minha situação ruim ou boa. Eu não posso alegar a situação que eu vivo, X, Y, Z, quando na realidade eu não tenho controle. Mas o que eu tenho controle? Isso. O que está nas minhas rédeas? Eu percebo, Giz, na história, assim, dos contatos que a gente tem, dos amigos, dos colegas, de todas as pessoas que nos circundam, que as pessoas que estão fazendo acontecer com maior dificuldade que estejam passando, eu vejo que elas estão conseguindo virar a chave nesse período que nós estamos vivenciando, porque elas pegaram para si a responsabilidade de traçar esses obstáculos com uma força propulsora de fala, vai dar certo. Isso. Eu sei que se eu não fizer nada, se eu não fizer a inscrição do vestibular, se eu não concluir o meu ensino superior,
como é que eu ficarei? Porque tem uma coisa muito séria nessa brincadeira toda. A pandemia vai acabar, existe uma frase que diz, não há mal que perdure a vida inteira. Eu sempre creio, como também não há alegria, felicidade o tempo inteiro, são coisas, né? Mas vai acabar. Uhum. E como você está preparado ou preparada para isso? Uma coisa que eu gosto bastante, que eu tenho, acho que falado até demais já sobre isso, né? É aquela metáfora lá da samambaia e do bambu, né? Eu adoro, né? Porque, assim, o bambu fica 5 anos embaixo da terra. Então, nós não vamos ficar 5 anos dessa forma, mas, assim, é como se fosse esse momento. Nós estamos nos preparando para sair disso fortalecidos, né? Bem, para poder fazer diferente. Né? Então, é um momento mesmo de concentração, né, de planejamento, de ação também. Nós estamos agindo, né? Quem parou, né, ficou parado esperando o que vai acontecer, né, tá perdido. Então, assim, nós estamos nesse processo, nesse movimento, né, de continuar fazendo para que, né, quando passar a pandemia, a gente já tenha aí, né, uma reorganização, o que vai ser, como é que vai ser exatamente, ninguém sabe. Mas, assim, eu não posso ficar parada esperando, né? Depois, quando passar a pandemia, eu vou fazer alguma coisa? Tá perdido. E perdidos de ex que você falou. Sabe por quê? Você vai estar com uma economia em frangalhos, uma recessão tensa. A questão de número de vagas vai ser mais restrito, sim, e aí é uma grande verdade. E aí o que acontece? O pessoal da seleção, o pessoal tudo vai ser extremamente meticuloso, porque vai ter muita mão de obra ociosa e fala, eu vou querer os melhores. Sim. Os mais bem formados, os que têm formação acadêmica, os que têm, sei lá, pós-graduação, os que estão na frente. Sim. Eu não posso, as empresas não vão querer nada no caminho, eles vão querer já prontos para começar o time jogar o jogo, não vão ficar esperando espectadores. E aí que tá, nós vamos ter que partir junto. Eu não sei se você já ouviu, eu tenho colegas meus, acham barato, que falam assim, Gil, eu gestei, e ao invés de 9 meses, em 3 meses um negócio. Olha só. E já publicou esse final de semana o lance da empresa, as ideias no papel, já potencializou por causa do mundo digital. Então muitas pessoas, né, em momentos de crise, elas conseguem alavancar e fazer coisas muito diferentes, dar um boom na vida, né, independente de para que área vá. Né? Mas isso que você falou do digital, assim, é algo importantíssimo, né? As pessoas têm que pensar nisso, né? Não tem como, não tem mais volta, né? Bom, uma coisa que é importante também a gente falar um pouquinho, né? E, assim, eu tenho uma experiência quanto a isso, é essa relação, por exemplo, dos alunos na época da universidade com seus colegas, né? De sala. Porque, assim, eu vou até falar da minha vivência, né? Eu comecei a ser docente na Uniderp porque eu fui convidada por uma colega de faculdade, né? Vou até falar o nome dela aqui, que todo ano, na época do Dia dos Professores, eu agradeço a ela, né? Porque, assim, eu comecei a fazer mestrado e ela era coordenadora do curso de pedagogia da Uniderp, a Celi Correia Neres, adoro. A Celi, ela falou, Gi, estou precisando de uma professora de psicologia. Aí eu falei para ela, mas eu nunca dei aula. Mas eu lembro de você da faculdade, ela falou. Né? Então, assim, você começou a fazer mestrado por quê? Eu falei, porque eu gosto de estudar. Tá, então, mas junta as duas coisas, ela falou, né? Então, assim, faz o mestrado, vem dar aula com a gente e tal. E aí, o que acontecia? Todos os cursos que tinha aulas de psicologia, sempre as pessoas ligavam para ela, né, para indicar o professor. Eu dei aula em tudo quanto é lugar. Na matemática, no jornalismo, na educação física, tudo, né? Gi, surgiu mais essa, e vai. E assim, estudando, me dedicando, né? E aí,
fiquei nas licenciaturas também e tal. Quando ela saiu do curso que ela dava aula na psicologia, né, porque ela tinha um concurso e ela não podia mais ficar na Uniderp, saiu com o coração doendo, né, ela adora a Uniderp, mas ela saiu e ela me indicou para ficar no lugar dela também no curso de psicologia. Então, se não fosse essa relação, né, boa, de identificação no momento da universidade, talvez eu nem estivesse na Uniderp hoje, né? Acho que não, isso, eu acho que não. Também, porque eu não conhecia ninguém. E assim, quando as pessoas falam, essa coisa de indicar pessoas para trabalhar, eu sou super a favor. Quando você indica alguém, né, que essa pessoa vai trabalhar e vai fazer, né, não dá para indicar só porque é meu amiguinho, né? Então, assim, é muito bacana. Então, o que é importante, né, para os alunos pensarem, né, nessas relações dentro da universidade, para um pós-universidade, né, até depois, quando forem fazer uma especialização, buscar um trabalho, passar por um processo seletivo. Giz, como você falou, a gente está onde está por causa dos nossos relacionamentos, né? Sim. Por causa dos nossos... Não diria necessariamente só de amizade, né? Porque a gente sabe que para fixar onde a gente está, a gente precisa de competência. Mas os amigos é que nos empurram, nos ajudam. Exatamente. Nos dão o startzinho inicial. Né? É isso que é legal que você está falando. Às vezes enxergam uma coisa que você não enxergou, né? A outra pessoa vê em você e você não tinha visto. É verdade. Então, a gente começa a olhar, você lembra na graduação, também lembro na graduação, a gente lembra agora na universidade, que basicamente as pessoas são um outdoor ambulante. Os colegas que estão na tua sala, eu creio... eu estou torcendo, pena que eu não estou vendo. Eu também, quem está comentando. Caramba, nessas horas eu queria, né? De repente a gente chama o Laerte para mediar aí as perguntas, se tiverem. Porque é melhor lendo. A gente não... Então, eu estou no... Como diz, eu e você também no escuro, mas vamos lá. Mas vamos lá. Então, a gente é um outdoor ambulante. Cada um de nós. E entre os colegas, entre os colegas de sala de aula, já existem referências. Sim. Então, a pergunta que não quer calar, o que você transmite para os outros em relação às suas atitudes? E como você é ou não solidário com seus colegas? Sim. Porque não adianta. Ninguém se lembra de alguém se não marcar. E aí a gente fala, eu espero que o que a gente marque na vida das pessoas é em cima de qualidades positivas. Com certeza. E eu comentei há um tempinho atrás de que a nossa vida, esse network, é muito confundido. O network como se fosse algo de gente interesseira. De jeito nenhum. Retira essa crença, retira esse pensamento, porque network, antes de mais nada... vamos dar um exemplo. Você tem lá no seu Facebook, alguns têm 3, alguns têm 5 mil, alguns têm 1.000, não importa. Uhum. Naquela rede que você tem, por exemplo, do Face, que é a mais comum, tá? Quantas pessoas você conta para te trocar informações sobre questões técnicas profissionais, trocar conhecimento, sim, ou melhores práticas da profissão, por exemplo, como psicologia. Quais são desses 5 mil colegas que vão te ajudar a desenvolver quanto pessoa, a desenvolver profissionalmente, ou mesmo te indicar vagas que podem ter surgido no meio do caminho, e fala, lembrei de você. Sim. O que eu percebo, por exemplo, os alunos já podem fazer seu marketing entre eles e entre os professores. Muitos não sabem disso. Muitos não sabem. Mas você mais do que nunca que é coordenadora, recebe muitos pedidos para selecionar, para indicar alunos, obviamente ex-alunos, etc. e tal, para futuras vagas. Pelo menos, olha, chama para vaga, chama para fazer o processo seletivo.
Sempre que a gente recebe muito, né? Por exemplo, egressos nossos que estão trabalhando em alguma empresa, que estão precisando, né? Mandam, professora, olha, a gente está, nós vamos fazer um processo seletivo, né? Encaminha aí alguém para estágio, por exemplo. Né? Encaminha alguém para a gente tem o canal Conecta, né? Que é fantástico. Então, assim, muitas vezes os alunos perguntam alguma coisa, você já está cadastrado no Conecta? Porque é lá que as vagas estão, né? Então, vamos nos cadastrar e tal. Mas, às vezes, um egresso, né, de fora, que está numa empresa, ela vem e fala, né, eu preciso de um estagiário, né, com perfil assim, assim, assim. Então, a gente se lembra daquele aluno, daquela aluna, né, que realmente é uma pessoa que está mais envolvida. E a gente tem falado muito, né, para os alunos, assim, que às vezes, acho que eu, você e a Mônica, né, que a gente fala sobre a questão da psicologia organizacional, né? Não sei se eu gosto, não vou gostar, não sei o quê. É o que abre portas, né? Abre muitas portas a psicologia organizacional. Então, a gente recebe, né, pedindo estagiários, a gente recebe depois pedindo egressos, né, indica alguém, a gente vai fazer um processo seletivo, indica algumas pessoas, ou assim, professor, você pode postar na sua rede social que a gente está no processo seletivo. Então, assim, os nossos egressos vêm sempre aqui a nós, que confiam, né, confiam na formação que tem na Uniderp, confiam no corpo docente, confiam, né, que ali, né, tem pessoas que estão sendo bem formadas. Então, isso é muito bacana, né, a gente fica muito feliz com isso. Mas, é isso que você está falando. Por exemplo, se eu perguntar numa sala, né, para os colegas, quem você indicaria para tal estágio? Né? Então, quantas pessoas será que os colegas indicam? Né? Quem que você indica, né, de colega seu? Então, assim, a gente tem que pensar nisso durante a formação. Não dá para deixar para depois, né? Eu vou levar de qualquer jeito a minha formação, depois vou fazer uma pós, depois eu penso nisso. Não. É a sua vida, é a sua trajetória, né? É o seu momento. Tem que começar na universidade. É isso que você falou. A construção da sua carreira não é pós-universidade, é no processo do primeiro semestre, do segundo, do terceiro, e assim por diante. E aí, pegando um gancho, eu acho que até para esclarecimento, porque a gente está falando desse mercado pós-pandemia, como você alimenta esse network? Sim. Porque você ter mais de 1.000 pessoas cadastradas na sua agenda é contato. Sim. Mas, quando eu falo de network, eu falo de relacionamentos. Vou reiterar. O contato não é network. O que é network é relacionamentos, aliança. E aí, outra palavra, reciprocidade. O que você troca? Porque a coisa mais horrorosa, né, Giz? Você tá lá de boa, de repente, oi, como vai? Aí, oi. Escuta, você não tem uma vaga de emprego? Nunca viu, nunca conversou. E assim, né? E a verdadeira relação é, de novo, de troca, de facilidades, de facilitar, de poder alavancar isso, aonde a gente sente que está caminhando junto. Sim. Você caminhando junto. Por exemplo, vou dar uma dica para quem é formado e que está aí na live nossa. Eu indico muito pacientes para o consultório de colegas, né, que se formaram e que vejo que é um bom potencial, bacana, né? A gente fica tão feliz de a pessoa pegar e falar, olha, muito obrigada, eu recebi o paciente indicado, agradeço. Gente, isso aí é um preço incrível de você ser grato para as pessoas, de agradecer as indicações, de você falar, valeu. A gente precisa ter um pouco dessa sociabilidade. O Laerte colocou aqui algumas falinhas, mas passou muito rápido, assim. Mas a Bruna falou que o ser humano tem condições de se reinventar. O outro eu não vou lembrar direito. A Sandra falou que deu parabéns para a gente, né? Falou do apoio que eles estão recebendo. Teve uma outra que eu não vou lembrar, que era maior a frase, assim, eu não consegui segurar tudo. Mandou bem na explicação do network também, você. Ai, então, já que a gente está falando de network,
Vamos entrar um pouquinho nessa questão das redes sociais, né, Gil? Tá. Por exemplo, a gente está falando de processo seletivo, de você já ir, né, fazendo esse network durante a faculdade, dentro da universidade, e as redes sociais, né? Será que as empresas, elas estão de olho nas redes sociais das pessoas? Elas estão vendo o que você posta nas redes sociais, o que você fala lá, né? No processo seletivo, por exemplo, as pessoas estão buscando as redes sociais? Muito, né, Giz? Muito. Primeira coisa que eles pedem na hora que você está preenchendo lá um cadastro, né? Para concluir alguma coisa, por gentileza, seu Face, seu Insta, seu LinkedIn, que é esse, se você não tá, você trata de se cadastrar, que ali é a maior rede social, falando das mídias sociais, né? De emprego, de mercado de trabalho, de trocar informações, né? Então, eles checam. Antigamente eu via isso há muito tempo atrás, de alunos falando, o que é minha vida pessoal é minha vida pessoal, e se dane, né? Se dane as redes sociais, das 8 às 18, segunda a sexta, eu sou profissional, o que eu faço nas minhas redes sociais? Gente, vamos falar sério. Nessa pandemia, quantas pessoas, influenciadores, milhares de pessoas seguindo, sendo respeitadíssimos, pisam na vida particular, vão em festa na pandemia, o que acontece? De uma hora para outra, a reputação vai a zero. Por quê? Porque todo mundo olha. Agora não tem essa diferenciação. O que você é, o que deixa de ser. Você faz parte de uma comunidade global digital, né? Tanto é que existe uma coisa muito pesada, mas se você não está na internet, você não é ninguém. Falando profissionalmente, as discussões das pessoas que trabalham com marketing digital. Já estamos nessa situação. E aí, como você falou, Giz, o que eu escrevo? O que eu posto? Qual é o meu olhar? Qual é a minha percepção? Eu sou uma pessoa que agrega quando eu estou discutindo, eu sou polêmica, eu entro em situações onde, de repente, eu sou preconceituosa, isso aí é inaceitável, né? Polêmico, dependendo da situação, você mexe com as pessoas, você machuca as pessoas, uma simples postagem pode arrebentar uma reputação, né? Você pode ser demitido da sua empresa. Eu cansei de ver casos assim de demissão por conta de uma postagem de redes sociais particular sua, né? É complicado. E esses dias eu vi alguma coisa sobre isso mesmo, né? A pessoa porque às vezes a pessoa, assim, ela tá num nível no emprego que ela acha que ela pode tudo, né? Que ela é insubstituível, né? Que nada vai acontecer com a vida dela. Isso a gente sabe que não existe, né? Então, assim, quanto mais ético, quanto mais cuidado você tiver com a sua imagem, né? Eu lembro que a gente já falou muito sobre imagem, né? Deixa eu ler aqui, Gil. Olha a elogiozão, Ruth Góes. A Ruth, você viu aí? Tá vendo? Excelente coordenadora e super lindo. Professora, você é show, tá? Adoro suas explicações aí, né? A Sandra, Gil, seu look top. Você tá linda. Então, olha só, né? O quanto é importante a gente pensar nessas questões mesmo, né? Onde é que eu estou, né? Essa imagem. Então, assim, a gente sempre falou muito, nós já fizemos até cursos de verão, curso de inverno, já fizemos um monte de coisa na Uniderp, né? Até falando sobre isso, né? A sua marca, né? Você é a sua marca, então, assim, cuide da sua imagem, né? E a imagem é o todo, né, gente? É o todo. Então, hoje, essa imagem, ela está muito mais disponibilizada, né? Muito mais pessoas têm acesso à sua imagem. Então, tem que ter cuidado com isso. Né? Então, acho que você falou muito bem sobre isso. E já que a gente está falando essa coisa do mundo digital, internet das coisas, né? Então, assim, esses dias até, nós passamos perto ali, que eles estão reformando, né? Onde era o Walmart, e fizemos um comentário, assim, nós chegamos em casa, depois o Alberto falou assim, nossa, eu já recebi coisa no meu celular sobre, né, essa questão de você ficar sócio, né, que tem que pagar uma anuidade, não sei o que. Ele falou assim, olha que nós nem pegamos celular lá perto, né, então, assim, nós somos vigiados o tempo todo,
né, com a internet das coisas. O tempo todo nós somos vigiados. Todo mundo nos vê. Então, tem que ter esse cuidado, né? E aí, assim, o que eu tenho percebido? Que mesmo com essa questão, né, do digital, o distanciamento, a gente não pode se abraçar, né? A gente vive falando, que saudade de abraçar, né? Os amigos e estar junto, né? Os colegas de trabalho. Mas tem uma proximidade muito grande nesse digital. Né? Muitas pessoas têm falado até que têm conversado muito mais com a família, né? Por mensagem de vídeo, né? Conversando por vídeo, do que antes até da pandemia. Às vezes ficava um tempão sem ligar, né? E hoje tem falado mais. Então, assim, a gente percebe que essa presencialidade online, ela é muito grande. Então, as pessoas também precisam sair um pouco, né, dessa coisa assim, o virtual, o digital é ruim. Não é, tá? E não tem mais volta, né? Não existe mais assim, vai ser tudo presencial. Não existe mais em lugar nenhum. Nenhuma empresa, né? E aí, esses dias eu estava ouvindo uma empresária que é da área de contratação, ela tem uma consultoria, né, em São Paulo, e ela falando muito isso, né, o quanto ela, dentro da empresa dela, já veio se modificando para atender essas demandas do digital, né, e de repente teve que fazer tudo de uma vez, e aí eu fiquei pensando na Uniderp, né, então assim, a Uniderp, a Croton tem uma super estrutura já digital, total. Então foi muito mais fácil, né, essa mudança, assim, aula online, né, todo mundo se descabelando para aprender a fazer aula online, e foi. Por quê? Porque tem o suporte da tecnologia, né, a gente sabe que muitos lugares não tem, né, e estão com muita dificuldade. Então, assim, vamos olhar, né, o que nós temos de bom, de vantagem, e vamos pegar isso e aproveitar. Sair daquela coisa de ficar só reclamando, é mais difícil, que é o protagonismo que você falou, né? Pega as rédeas da sua vida, do seu estudo, e vai, e faz, né? Que dá certo, né? Então, assim, e aí, a gente, né, tem falado muito também, conversado muito sobre esse mundo híbrido mesmo, né? Que é o presencial e o online, né? Tá junto, né? Tá aqui junto, tá perto, né? Em outros momentos não. Então, quando a gente fala da pós-pandemia, nós não temos certeza como que a gente vai voltar para o trabalho, né? Quantas pessoas vão poder ficar em determinado local, né? Com distanciamento, com a máscara, com tudo isso. Então, assim, tudo é novidade, né? Nós temos que ir vivenciando e fazendo para as coisas irem acontecendo. E aí a gente vai ver, né? Porque, assim, o pós mesmo, pandemia, exatamente como vai ser, ninguém sabe, né? Por isso que tudo que a gente está falando aqui desde o início é importante que as pessoas pensem, né? E se preparem, né? Estejam bem para o que, de qualquer forma, né? Independente do que vai acontecer, né? Então, tem que ter esse fortalecimento, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim, como que as pessoas podem se preparar mais, né? Então, nessa questão do digital, dessa aceitação do digital, né? Para esse pós-pandemia. Eu acho que a principal coisa é desafie-se. Desafie-se. Quando eu estou conversando com vocês aqui, eu vou dividir algo bem particular. Sempre alguém falava assim, Gil, posta alguma coisa, faz uma live. E eu sempre falava, um dia. Eu acho que eu tenho esse tripé que está aqui segurando meu celular, eu acho que 1 ano. 1 ano. Começou a se preparar. Um dia eu vou fazer isso, mas nunca pensei na necessidade ou emergência de fazer isso. Até que chegou essa pandemia. E alguém me desafiou. Eu falei, tá bom. Eu lembro, não sei se tá aí, duas pessoas do curso de psicologia viram minha primeira postagem. Até falaram que depois da live, né, apareceu parede, eu não tinha desligado, auê aí. Né? Mas o que aconteceu? Eu me desafiei. Sim. Da mesma forma, vamos falar aqui que talvez tenham estudantes de psicologia, psicólogos, achavam isso meio que muito distante, fazer o mundo digital, isso não rola, isso não acontece, sei lá, é muito estranho. Gente,
Vocês não sabem o quanto isso está fazendo a diferença para os usuários que são atendidos por nós psicólogos. Com certeza. A sensação de abraço mesmo que estão sentindo, mesmo virtual, está fazendo a diferença na saúde mental das pessoas. Uhum. Eu conheço vários colegas meus que sempre foram muito resistentes, falaram, Gil, eu estou adorando, eu estou amando. Os pacientes da mesma forma, no começo, não tem como voltar, e a gente não tem isso que você falou, previsibilidade desse retorno, não temos, né? Então, se a gente pegar em março, quando o Conselho Federal de Psicologia aprovou a entrada de todo mundo, mesmo sem a prévia autorização, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Triplicou, quadriplicou em menos de um mês a quantidade de psicólogos online. Para vocês terem uma ideia, na plataforma, acho que em São Paulo, uma plataforma que existe lá, 800 e poucos % foi a procura para a saúde mental, para as pessoas. Quer dizer, e aí eu vou falar uma coisa para vocês, vocês estudantes de psicologia, vocês que têm vontade de fazer psicologia, agora é a hora. Uhum. É a hora. Porque você está diante de uma demanda absurda de pessoas com uma série de situações, desordens de natureza emocional, mental, que o valha, acentuadíssima. Uhum. As pessoas de negócio estão precisando a equipe de trabalho estar bem emocionalmente para trabalhar. Sim. As pessoas estão buscando qualidade de vida porque elas estão reformulando. Eu achei bonito, acho que foi a Bruna que falou. Estão fazendo uma revisão de vida. A palavra rever, revisão, retomar. Ressignificar. Ressignificar. Então, assim, quando você fala do mundo digital, é lançar-se. Lançar para oferecer o que há de melhor para as pessoas. Ao mundo que está precisando. Por isso que eu falo, você... às vezes eu vejo uma coisa que me dói muito, Giz. Será que eu tenho qualidades? Será que eu tenho potencialidades? Será que eu tenho alguma coisa que goste? Será que eu vou dar conta? De Deus, sai dessa. Olha com amor e autocompaixão por você. Né? Invista nesse mundo que é novo. Para mim, para você, nós professores ficamos desafiados a mexer com plataforma. Eu dou risada, né, com os alunos, às vezes eu dou meio atrapalhadinha, tá? Normal, todo mundo já sabe que você é atrapalhada mesmo, normal. Mas é por aí mesmo, você tem que desafiar. E eu tenho percebido muito isso, assim, né? Nós aprendemos muito nesse momento, né, com essa coisa do digital, de aperfeiçoar isso, de buscar, né? Ontem mesmo, quando o Laerte falou, né, dessa plataforma, que eu falei, essa eu não conheço ainda, então vamos lá, né? Aí vi o tutorial. Então, assim, a gente tem que ir buscando, né? Tem novidade? Vamos lá, vamos enfrentar, né? Vamos dar um novo sentido mesmo, né, para essa situação. E aí, assim, a gente tem falado aqui, né, sobre a questão de continuar estudando. Você falou muito bem, nada de parar nesse momento, né? Tem que continuar buscando, né? A universidade, né, continuar estudando, vir para o vestibular, fazer vestibular, né, nós temos lá no nosso Instagram mesmo, do curso de psicologia, né, psicologia.uniderp, tem o link para os vestibulares, então, assim, para poder acessar o pessoal do comercial para fazer vestibular, né, qualquer coisa, manda, né, eu recebo, né, essa semana mesmo, a Camila me mandou um contato de uma pessoa que quer fazer vestibular, então, assim, é importante também, né? Porque às vezes você conhece uma pessoa que fala, nossa, eu gostaria muito de fazer psicologia. A gente tem recebido muito no curso, acho que já tem uns 2 anos, pessoas, assim, que têm outras profissões, né? São formadas em outras áreas e falam assim, era meu sonho fazer psicologia. A gente tem ouvido muito isso, né, Gil? Então, assim, venha fazer, né? Venha fazer. Porque realmente é uma profissão que é de agora, do nosso presente, né, muito importante para auxiliar as pessoas, para ajudar, para que as pessoas possam, né, estar bem, ter uma saúde mental, para que elas possam ficar bem com elas mesmas e com as pessoas que estão dentro da casa, né, quem está trabalhando no home office. E assim, e é do futuro,
né? Tem uma lista de profissões que vão desaparecer no futuro. A psicologia não está lá, porque ela não vai desaparecer, muito pelo contrário. Tem um leque, né, de possibilidades de trabalho dentro da psicologia. E aí, por exemplo, nós temos, então, né, a graduação, como nós somos uma universidade, né, nós temos a graduação, mestrado, doutorado, a especialização, né, mestrado e doutorado. Aí tem gente que fala assim, professora, eu preciso fazer uma especialização antes de ir para o mestrado? Não, não precisa, né, não tem uma obrigatoriedade. Algumas pessoas preferem, não, eu vou fazer uma pós-graduação, né, vou me inteirar um pouco mais com esse estudo, né? E aí depois eu vou para o mestrado, vou continuar para o doutorado. Nós temos tudo isso dentro da universidade, dentro da Unidep, né? Então o aluno ele entra ali para fazer graduação, ele pode ser doutor. Isso é muito bacana, porque a gente atende tudo, né? Toda a formação do aluno. E aí, junto com tudo isso, né, que a gente está conversando aqui sobre network, sobre cuidar de si, estar bem consigo para poder também, né, querer continuar estudando e buscando, né? E aí, mas vamos falar um pouco mais, eu acho, né, da nossa profissão, né, Gil? A gente já começou, você já está falando aí, mas, assim, a psicologia, ela tem sido muito procurada, né, os vestibulares, a gente tem visto, assim, pesquisas, né, de universidades no Brasil todo, falando sobre, né, algumas universidades é medicina em seguida psicologia, né, a Unidep, no início desse ano, nós ficamos entre os 4 primeiros cursos com matrículas, né? Não só procura pelo vestibular, mas matrículas efetivadas. Então, assim, o quanto as pessoas estão enxergando mesmo, né, na psicologia, essa possibilidade, porque nós temos, assim, muitos cenários para trabalhar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Primeiro, faça psicologia, a profissão do futuro. É verdade, gente, é verdade. É verdade. É impressionante como a gente tem, aí eu vou falar uma coisa para vocês, é o que a gente estava falando. Pessoas que se formam em outras áreas do conhecimento, portadores do diploma, que estão vindo fazer psicologia. É como se fosse o que complementa a ação do profissional, certo? Isso. A ação do profissional, porque é algo incrível. Então, é como a gente falou, nunca tivemos tanta procura, tantas matrículas efetivadas, tantos alunos saindo do curso e falando assim para nós. Como eu sou grata por fazer a faculdade de psicologia. Sim. A questão também básica é que as pessoas se sentem muito melhor do que entraram. Além de tudo, além de campo de trabalho, além de tudo, emocionalmente, como se tornaram como pessoas. E como a Gis falou, a gente recentemente até fez um trabalho muito legal numa disciplina de métodos, né? Que a gente fez entrevistas com vários profissionais de várias áreas de atuação, do judiciário, do organizacional, da área de orientação profissional, da área de saúde, o que vocês imaginarem. Trânsito é gigantesco. Aonde tem ser humano, tem psicólogo. Isso. Aonde tem organizações, instituições, tem psicólogo. Aonde tem políticas públicas, tem psicólogo. Nas discussões do andamento do país. Então, como a Gis falou, é uma das profissões que aí a gente busca, verifica, não existe problemas com relação a ficar esquecida e sair do mundo. Eu acho que a psicologia agora vem com uma intensidade absurda. E é isso que a gente tem que falar para você. É um curso belíssimo, tem uma formação muito ampla, tem um mercado interessante, tem estágios também, tem toda uma situação incrível. E a gente conta também, dentro dessa formação, dentro do que a universidade preza, já que a gente está falando de mundo digital, o AVA, os cursos. Gente, a universidade que a gente até corporativa utiliza como funcionário, é impressionante os números de cursos atualizados que a gente possui para esse mercado. A forma com que a metodologia ativa te prepara para o mercado. Então, assim, eu falo que há tantos aspectos positivos na nossa formação, não só porque eu sou da casa, não só porque eu sou professora,
professora, não porque sou só mulher, não é isso. Mas que você enxerga possibilidades de articulação sua enquanto acadêmico, enquanto a pessoa que entra, né? E uma das coisas que eu fico muito feliz, e eu sei que a Giz recebe, o quanto os nossos alunos geralmente falam, ai, que bom ter você por perto, mesmo à distância. Né? Por quê? Porque a gente está próximo, que a gente é relacional, é um curso de muita proximidade com as pessoas. A gente não dá aula por dar aula, a gente tem alunos e a gente fica com os nossos alunos conversando, trocando ideias. É uma relação muito boa entre os colegas, entre os alunos. Pelo menos, eu admiro estar nesse curso e trabalhar nessa instituição de ensino. Te indico, não perca a oportunidade. Reitera, eu vou pegar bem assim, né, Giz? Bem assim. Tá sério o mercado? Tá. Vamos ter uma recessão, já estamos vendo. Há um clima de insegurança, sem sombra de dúvida. Mas o que eu quero te chamar a atenção nisso tudo aqui é que você aumenta as chances de entrar nesse mercado de trabalho capacitado. Isso. Feito uma universidade, feito uma pós-graduação, investido em línguas, porque a gente tem, né, um centro de línguas também muito bacana, né? Porque todas as hard skills, né? Além são as importantes. Caramba, aí segue o fluxo e vamos embora. Isso aí. Então, você falou, né, da questão da universidade corporativa, que nós temos cursos maravilhosos, incríveis, assim. E dentro do AVA dos alunos também tem uma trilha, né, com cursos fantásticos. Então, assim, os alunos, eles... uma coisa que é importante também, né, gente, sair só daquela coisa assim, o que vale nota, né? Mas o que mais a universidade está me oferecendo, né, que eu tenho ali à disposição no digital, que eu posso fazer da minha casa, e que eu não estou fazendo, não estou utilizando, né? Esses dias uma aluna, não vou citar o nome dela aqui, porque eu não pedi permissão, mas ela falou, professora, será que nas férias vai ficar no AVA aquela trilha? Porque eu não dei conta de fazer, eu quero fazer nas férias. Falei, sim, entra lá e faz sua trilha, né? Porque, assim, então, assim, está disponível, né? Tem muito conteúdo, tem cursos excelentes, né? Então, assim, é isso, né? É ter que continuar buscando, não paralisar. Né? A gente não pode paralisar de forma alguma, né? Senão as coisas não acontecem, né? Você quer falar alguma coisa para fechar, Gil? Tem alguma coisa mais? Tem uma frase aqui. Tá. Vai lá. Minha ligação tá ruim, sabe por quê? Minha mãe estava me ligando agora. Acho que ela queria falar, tô te vendo, coisa de mãe. Vai lá. Vai esperar um pouco. A frase é da Renata Jubran, diz assim: podemos somente mudar amanhã, começando hoje. A única transformação possível é a de nós mesmos. Acho que essa é a frase que eu deixo aí para a gente. Transformação é hoje, não amanhã, pós-pandemia. Com certeza. Tem que começar hoje, né? Então, e aí, só para a gente finalizar também, então, pessoal, acessem lá, né, a hashtag Uniderp Digital, que as vagas de emprego, tá, estão lá, né, hoje o dia todo, tá, as empresas oferecendo esse trabalho, né, como eu disse no início, a Uniderp, ela trabalha muito com essa questão da responsabilidade social, da empregabilidade, a gente sempre tem essa feira, né, e agora ela está acontecendo digitalmente, né, então, assim, entrem lá, tá, vejam as vagas, né, os nossos alunos, né, entrem no Conecta, tá, quem não tem cadastro ainda, faça o cadastro, né, e aí, acessem nosso Instagram, então, da psicologia, psicologia.uniderp, da Gil, que é Oriente Carreira, né, então, assim, a Gil está trabalhando bastante com essa questão da reorientação aí profissional e orientação profissional, né? O meu Instagram não é profissional ainda, não separei ainda o pessoal do profissional, mas vou fazer isso, né, logo. O meu é MK Gislene, tá? Mas não, tá tudo junto e misturado lá ainda, né? Ainda tem que separar, tá? E assim, o que eu quero dizer para vocês é que confiem, né? Confie em si, confie no seu potencial, acredite em você. Porque aí, quando você acredita em você, você consegue buscar mais o que fazer, né? Você não fica paralisado.
Então, hoje está difícil, hoje eu não estou conseguindo fazer. Tá? Se permita também a isso, né? Há um dia que você fala assim, nossa, parece que hoje não está fluindo. Para um pouquinho, respira fundo, né? Sei lá, levanta um pouco, vai dar uma volta na sua casa se você está trabalhando home office, né? Toma um café, né? O que eu tenho feito, assim, eu almoço, tomo café. Almoço, tomo café, porque dá uma... acorda, parece que liga de novo, né? Então, assim, busque algo que seja prazeroso para você, né? Naquele momento que você acha assim, né, tô cansada, não tô conseguindo fluir, não tô produzindo. Faça alguma coisa que você se sinta muito bem fazendo, que vai relaxar um pouco, né? Te tirar, né, daquela situação ali, para que você consiga retomar o seu trabalho, ou retomar os seus estudos, né? Às vezes você está estudando também, parece que dá uma travada, não está, né, conseguindo mais entender nada. Então, continue fazendo isso, tá? Por quê? Porque aí você continua evoluindo, né? Não trava, tá? Não para, né? Mas vai em frente. Eu vou só ver aqui de novo as próximas lives, tá? Então, a gente tem a professora Natasha, que ela vai falar como negociar e vender projetos e serviços de arquitetura. A professora Natasha, coordenadora da arquitetura. Dela, que horas vai ser? 13 horas. Depois nós temos 15 horas da fisioterapia, né? A professora Claudionora, que é a coordenadora do curso, com a professora Érica. Elas vão falar sobre a atuação do fisioterapeuta na linha de frente do Covid-19, né? Uma área muito importante. O direito, às 18 horas, eles vão falar sobre a criminalização das fake news. E às 19h30, né, fechando o nosso dia, tá? Vamos fechar com excelência, né, com o professor Tanner, nosso reitor, e o prefeito Marquinhos Tradi. Eles vão falar sobre empregos e perspectivas para o futuro. Então, assim, gente, não percam, né? Acho que é um dia, assim, de assistir, de poder aproveitar esses temas, de ouvir o que as pessoas estão falando. E uma coisa também que é bem bacana da gente pensar é, assim, não fiquem focados em ler coisas só da sua profissão, né? Busque outras coisas também, tá? Esses dias eu estava assistindo uma entrevista com o Nizam Guanais, né? Aquele comunicador fantástico, né? Ele é publicitário. Gente, ele tem uma fala tão psicológica, tão maravilhosa, né? Então, assim, e aí a gente vai vendo, né, como é que as pessoas estão falando sobre o mesmo assunto, né? O que as pessoas estão trazendo, ou até assuntos diferentes, mas, assim, é importante para a nossa formação, né? Porque nós vamos receber, ou na clínica, ou na empresa que você vai trabalhar, na escola, na comunidade, no judiciário, pessoas né, de todas as formas, assim, de todas as formações, né, de todos os níveis sociais. Então, assim, pense em tudo, né? Vão se preparando, né, para esse todo, tá? Porque cada vez mais nós estamos, né, essa coisa da globalização, ela, né, tomou conta mesmo. Então, assim, cada vez mais nós estamos em todos os lugares e estamos sendo vigiados, não vamos esquecer disso, tá? Então, acho que é isso, né, Gil? Muito obrigada, tá? Foi um prazer ter você aqui, conversar com você, né? Tão gostoso sempre, a gente sempre conversa tanto sobre essas questões de profissão e tudo, né? Delicioso, Giz. É maravilhoso, tá? Muito obrigada mesmo, né? Obrigada, Laerte, aí, que nos auxiliou, tá? E obrigada, pessoal, né? Alunos, ou pessoal da comunidade aí, que também, né, que estão também participando dessa feira da empregabilidade. Obrigada, vai cair aí, hein? Obrigada, né, por ter participado aqui conosco, tá? Um beijo no coração de vocês e vamos em frente, né? Até Tchau, mais. tchau, Giz. Tchau, Tchau. galera. Beijo. Tchau. Tchau.